Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da área de membros. E no vídeo de hoje eu vou estar falando o tema aí que tudo gira em torno da mulher. Eu tive essa ideia aí, escutando a música do Teodoro Sampaio, que diz basicamente o seguinte: quem vai mandar no mundo, eu sei quem vai mandar no mundo é a mulher. Não sei se vocês já escutaram essa música aí, mas é a música daqueles sertanejões antigos, aqueles bem bobões mesmo, que tem muita coisa boba também no sertanejo antigo. Mas eu tive a ideia de fazer esse vídeo pra cá, a partir dessa música. E eu quero deixar um recado aí pra vocês. Eu quero que vocês comentem temas que vocês querem ouvir aqui na área de membros. Porque a área de membros é uma área de vocês. Vocês que pagam aí pra ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu quero que vocês comentem o conteúdo que vocês querem. Porque fica até mais fácil de eu produzir vídeo. Eu posso produzir até mais vídeos. Porque pra produzir vídeo pra cá tem que ter uma inspiração a mais. Não é igual lá na área normal. Então, se vocês deixarem o tema aí, sugestões, vai ficar bem mais fácil de fazer vídeo. Então, bora voltar aqui pro tema sobre as mulheres comandar tudo hoje. As mulheres, elas sempre tiveram um papel secundário, assim dizer, na sociedade. A função principal delas, desde a época lá dos caçadores e coletores, eram praticamente a procriação. Se você for ver todos os estudos que tem sobre os caçadores e coletores, tem tribos até hoje que são assim. Você vai ver que a maior parte é os homens que fazem as tarefas difíceis. Eles vão à caça, eles vão à busca de alimento, e as mulheres ficavam mais na tribo ali delas, cuidando das crianças, preparando uma coisa ou outra, dependendo de cada tribo ali. Às vezes elas faziam ferramentas, às vezes ferramentas simples como flecha, elas cuidavam das crianças, preparavam os alimentos, e isso ia variando ali de tribo para tribo. Então elas meio que tinham um papel secundário, elas não buscavam a coisa que ia trazer o sustento para eles. E com o passar do tempo, isso foi continuando aí, né? Se você for olhar até mesmo nos séculos aí depois de Cristo, as coisas eram bem parecidas, né? O homem que sempre ia atrás das tarefas mais difíceis, era o homem que trabalhava para sustentar a mulher nos seus filhos ali dentro de casa. Se você for olhar no século passado mesmo, até em questões de guerra, que a guerra, o homem ia para o campo de batalha e a mulher ficava em casa. Só que teve uma mudança significativa na Segunda Guerra Mundial, que você já deve ter visto aquele slogan feminista lá, né? As mulheres podem, que é aquela mulher da fábricazinha lá. Vou pesquisar aqui rapidão. É o slogan We Can Do It, que é nós podemos fazer isso, que é incentivando as mulheres a trabalhar nas fábricas, trabalhar nas outras funções, enquanto os homens iam para o campo de batalha. Porque a maioria dos homens foi para a guerra naquela época, né? E as mulheres tinham que fornecer as coisas, ferramentas, materiais, porque o sistema não poderia parar, porque tinha acabado de sair de uma guerra, na Primeira Guerra Mundial, e já estamos indo para a Segunda. Então a economia mal tinha recuperado ali direito e já estava em outra guerra, principalmente nos Estados Unidos ali, onde que teve aquele boom nos anos 20 ali, e depois teve a Grande Depressão em 29. Então depois lá em 30 e pouco já estava na guerra. Então o país não estava muito bem, eles não poderiam parar tudo de vez. A guerra que salvou aquele país do caos, porque os Estados Unidos ele começou a fazer muita cagada na economia, e a guerra ali salvou eles, a guerra que voltou eles para o patamar. Se você for olhar os índices econômicos, os Estados Unidos ganhou dinheiro pra caramba na Segunda Guerra. A guerra é uma coisa que dá muito dinheiro para os países que vendem armas. Se vocês for ver até mesmo no cinema, né, o Homem de Ferro ficou rico vendendo arma pro exército. Então, venda de armas aí dá muito dinheiro para os países, por isso que muitos países incentivam a guerra. A guerra lá no Oriente Médio, muitos países incentivam porque eles estão vendendo armas e estão lucrando com isso. Então, a guerra é um meio de manter uma economia boa para o país aí. Mas o tema não é esse, não. Então, as mulheres, elas começaram a trabalhar, e a partir disso aí já começou a ter uma grande mudança no mercado de trabalho, porque com a inserção das mulheres no mercado, elas começaram a ter a maior independência. E para mim, tanto faz, eu prefiro que seja até assim mesmo, o papel da mulher, ela fazer o que ela quiser da vida dela, porque eu prefiro a liberdade de cada um. Então se lasque para lá. Mas o fato é que elas começaram a entrar no mercado de trabalho. E quando isso aconteceu, cara, as relações no mercado de trabalho mudam totalmente. Se você for analisar um ambiente onde que tem vários homens, só homens,
o jeito de agir, o jeito de trabalhar é um, mas quando coloca uma mulher no meio, acabou, cara. Esses caras todos começam a competir entre si. Teve um estudo de que colocou vários alunos, homens, meninos ali, né, para estudar numa sala só com meninos. E no longo prazo a competição entre eles ali era para ver quem era o melhor, quem fazia mais coisas, e a média de nota foi aumentando. A sala ficou muito melhor. Mais uma sala que era mista, os meninos queriam impressionar as meninas, então o foco deles era voltado para aquilo, não para a sua evolução pessoal. Por isso que a falta de ambientes totalmente masculinos hoje é um problema, só que muita gente não fala disso, né? Não pode nem falar muito disso no YouTube, é aberto mesmo, porque a galera vai falar que tá sendo machista, que não sei o que tá querendo excluir, porque é o discursinho delas aí, né? Então, isso acaba que atrapalha muito o homem, cara. O homem não consegue evoluir de forma plena. E elas sempre estão se infiltrando nesses ambientes, cara. Porque se você for ver os ambientes aí que eram masculinos, como luta, como academia, que sempre foi decidido pegar peso, o ambiente se tornou algo totalmente diferente. Nas academias de lutas aí ainda tem maioria de homens, mas tem muitas mulheres ali. E quando tem uma mulher mais fraquinha, aquelas que estão começando ali a aprender a lutar, porque tem muita mulher barra pesada também, isso aí é verdade. Mas quando tá começando aquelas ali, aquelas iniciantes, mistura no meio ali da turma com alguns homens, acabou, cara. Os homens ficam até sem rumo, eles não podem treinar para valer. É muito diferente um treino de um homem com um homem do que um treino com uma mulher, porque você sabe que não pode bater, você sabe que não pode apelar ali, porque você vai machucar a pessoa mesmo. Então já começa o declínio dos homens por aí. Quem fala muito disso é o Fury Tradição. Ele tem vários e vários artigos que ele coloca lá no canal dele. É um dos melhores canais do YouTube que tem aí, se não o melhor em questão de embasamento científico sobre esse assunto. E ele fala muito sobre a importância de ter ambientes unicamente masculinos, cara. E como que o convívio com muitas mulheres por muito tempo faz mal para a testosterona do homem. Isso acaba baixando a testosterona dele, por mais que a galera fique animada ali no momento, mas depois ele começa a baixar. Tanto que se você for olhar, antigamente os homens tinham pouco contato com as mulheres, eles saíam para trabalhar e ficavam em casa ali pouco tempo. Eles não ficavam convivendo com mulher igual é hoje. Hoje as mulheres tomaram conta de tudo, os ambientes da academia, é impossível você ir lá e não conseguir ver uma bunda, porque tá lotado, cara, toda hora tem. Toda hora é muita coisa chamativa, é tudo ali para buscando atenção. Então, na rua é lotado, hoje que principalmente no Brasil, ainda mais nessa época de calor, né? Você vê quase todo quanto é tipo de bunda de fora, então é uma coisa bem normalizada e a gente acaba que banaliza isso e fica com isso na cabeça o tempo todo, porque isso afeta o homem. Um homem toda hora tendo exposição ali, ele vai ter vários e vários problemas. E a maioria dos homens não sabem lidar com isso, a maioria dos homens não tem uma mente saudável para lidar com toda essa exposição de mulheres. E o contrário que está acontecendo também, né? Por mais que esteja muita exposição, está muito difícil ficar com elas aí, ter um relacionamento de alguma coisa, por causa da hipergamia, por causa dos problemas da sociedade, né? Porque elas ganharam muito poder, cara, elas ganharam poder demais das leis, elas já tiveram a independência delas do homem, né? Porque quando elas começaram a trabalhar, elas dependiam muito dos homens para conseguir o alimento, como eu falei no começo aí, da caçadores e tal, elas dependiam do homem para conseguir o sustento de vida delas, e hoje elas não precisam mais disso. Elas são livres para conseguir as coisas delas, tanto que eu falei aqui que a maior parte das mulheres que estão se formando hoje na faculdade, que tem uma pesquisa aqui de 2022, 60,3% dos formandos naquele ano eram mulheres, então a maior parte das pessoas que estão se formando aí são mulheres, e elas vão tomar conta do mercado de trabalho também, já tem que trabalhar normal. Hoje uma mulher que não trabalha assim já é até mal vista, não é como antigamente que o homem tinha que fazer tudo, então do lado delas também isso aí apertou. Só que elas conseguem dominar muito mais os ambientes sociais. Elas conseguem dominar os ambientes sociais justamente porque o homem não tem muita noção. O homem não tem muita... Como eu posso dizer, ele não sabe lidar muito bem com exposição a mulheres. Porque elas começam a controlar o ambiente, o homem não age com o homem igual ele age com a mulher. Teve até um caso lá que não sei se foi o 38 mesmo, que falou com o Igor 3K, que ele
perguntou, você trata uma mulher diferente? Ele falou que sim. Então você pode ver que a maioria dos homens aí, eles vão tratar mulheres diferentes. Eu não estou falando só por causa de um caso específico que a maioria vai fazer. Você sabe que a maioria faz, você tem convívio com as pessoas aí, você entende que a maioria dos homens, eles supervalorizam mulheres. Então é um fato isso aí, os caras vão supervalorizar e eles vão deixar de competir entre si. E quando eles deixam de competir entre si, voltam a atenção todas das mulheres, cara, o mundo está na mão delas, porque elas podem fazer o que quiserem. Hoje em dia os caras não têm acesso, mas os caras estão lá super bancando, super fazendo um monte de coisa. Antigamente o homem bancava a mulher e pelo menos ele tinha acesso a ela, né? Se você for ver a época dos seus avós aí, uns 60 anos atrás, assim, o cara bancava a mulher e ele tinha como ter relações com a mulher, ele ficava com a mulher ali, que a mulher era dele, literalmente era dele, né? E hoje não, cara, hoje a mulher não é sua, ela é só sua vez. Tanto que eu pesquisei aqui também, no divórcio no Brasil, a maioria são iniciados por mulheres. Aqui na pesquisa está que 70%, mas tem quem diga que é até 80%. Mas em 2022, no estado de São Paulo, 61,3% dos divórcios litigiosos, que é aqueles que não há consenso entre ambas as partes, ou seja, que só um lado escolheu, que falou que quer separar, foram iniciados por mulheres. Então, a maior parte dos divórcios são iniciados por mulheres. Então, elas que estão com o poder no lado delas, elas podem simplesmente achar um cara e se separar dele, já que a lei hoje permite isso. Elas ganharam muito poder da lei, porque tudo quanto é coisa está voltado para elas, porque a maioria dos políticos são mangina também, os políticos são homens, né? A maioria deles ali ainda são homens, principalmente homens mais velhos, então é muito fácil você fazer passar leis ali, se uma mulher colocar para passar. Então, tanto que Maria da Penha mesmo é complicado, cara. Se ela falar, o cara tá lascado. Você pode ver até o caso do Neymar aí, se ele não tivesse gravado naquela época o vídeo lá, ele teria se lascado, ele teria perdido a carreira dele muito provavelmente naquela época. Outro caso também foi o do Antony, né, que estava no Manchester United, agora saiu, tá jogando bem de novo. Ele teve processo lá, que tinha atacado a ex dele lá, e acabou que não deu em nada, mano. Acabou que não deu em nada, mas o cara poderia ter perdido a carreira dele ali também. E vários outros casos. Eu não estou falando que todo jogador é santo. Não estou falando isso não. Que todo homem é santo, não. Mas o fato é que se a mulher simplesmente falar, as pessoas já acreditam nela. Então é um poder ali imensurável, cara. Se você achar uma mulher maldosa, ela pode te ferrar simplesmente por querer ver você sofrer mesmo. Então é um poder absurdo, cara, na sociedade. Se você for olhar ali, elas podem fazer o que elas quiserem, porque a lei está do lado delas. Então elas têm mais direito nos bens quando começam a se separar, né? Porque na maioria das vezes as mulheres, por mais que elas se formem, tenham a sua independência ali, ainda é muito comum ver maioria homens ricos, porque mulher rica ali, elas aproveitam muito mais, cara. É até uma vantagem, não sei se vocês estão a fim de relacionar, mas é melhor relacionar com uma mulher que tenha dinheiro. Porque a que tem dinheiro não vai querer tirar nada seu. Vai ter uma relação mais saudável ali. Quando você começa a relacionar muito com aquelas pobretonas lá, aquelas lá que faz um pix, quer dinheiro para fazer unha, essas aí são piores, cara. Essas aí são piores do que as que tem dinheiro. As que tem dinheiro, se não te der uma chance ali, beleza, mas se te der, não vai ficar te pedindo dinheiro toda hora. Até um papo aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas é um pensamento aí que é maneiro, cara. Se você se reparar, as que tem dinheiro não vai te pedir muita coisa, que tem uma boa condição de vida. Então, é até melhor nesse caso, né? Mas o fato é que a maioria dos homens vão cair matando, cair fazendo qualquer coisa por elas, mano. Porque é o instinto do homem. O instinto do homem ainda é de proteger, só que a sociedade atual não permite esse papel de proteção, né? Porque um homem não tem mais nada a proteger, ele não tem mais nada a salvar dentro do relacionamento, porque as mulheres são livres do lado delas, elas podem fazer o que elas quiserem. Então um homem ainda fica com esse pensamento muito de vamos servir elas, vamos salvar elas, elas são seres de luz, mas a real é que elas já estão num outro nível de poder, elas podem fazer o que elas quiserem e elas podem trabalhar se quiser, elas podem fazer igual o caso do Gaules ali, ficar com ele até o cara ter enjoado o cara, até conseguir uma estabilidade melhor na vida, até conseguir melhorar ali, porque depois que separar elas vão ter as vantagens ainda. Então é muito comum ter mulheres desse tipo. Não estou falando que tem só homens bonzinhos, não. A real é que é muito mais difícil para um homem
conseguir alguma coisa com uma mulher nesse sentido do que uma mulher conseguir com um homem, porque os homens no geral são mais bestas, eles aceitam mais as mulheres pelo instinto de proteção deles. Então acaba que elas conseguem controlar os homens, elas têm um controle total sobre os homens por causa da libido, por causa do pensamento do homem mesmo de proteção. Então os relacionamentos estão na mão delas, as leis estão na mão delas, elas podem fazer o que elas quiserem, que as leis não vão brigar. É tipo a criancinha ali que tem o papai para proteger é foda, né? Proteger. Então elas têm esse poder na mão delas. O mercado de trabalho também está na mão delas, elas estão conseguindo as maiores vagas para formar, então elas vão ser a maioria no mercado de trabalho em empregos de qualificação. Então elas no geral vão ser mais chefes, porque os homens têm a tendência de não estudarem muito. A maioria dos homens larga a escola no começo do ensino médio ali. Se você for ver o índice de alunos que largam o ensino médio, a maioria deles são homens, não são mulheres. Então os homens acabam que têm mais serviços pesados e a maioria das mulheres já vão mandar ali porque elas estão se formando, porque é até aquela visão de ser um caminho mais fácil, né? O peso da caneta é mais leve que o peso da enxada, e isso é real. Então as mulheres, já que elas têm que trabalhar, elas vão para alguma coisa assim que é mais fácil. E já que a maioria delas estão se formando, a maioria do que o homem, então a maioria delas vão ser chefes de algum homem em algum sentido. Tanto que você vê nos cargos aí de chefia já tem muitas mulheres aparecendo. Outra vez eu falo, eu não tenho nada a ver com isso, para mim que se lasque, eu não vou trabalhar para ninguém não, mas a gente tem que analisar as coisas como elas são. Então elas vão mandar nisso aí também, e elas vão mandar na própria vida, cara, porque elas têm a liberdade financeira, elas podem escolher ficar com um homem e depois ganhar o dinheiro do cara se quiser, porque tem jeito para isso, tem muita coisa para isso. Podem fazer uma falsa acusação ali porque a lei tá do lado. Então elas podem fazer o que elas quiserem, cara, os caminhos para elas são muito mais vantajosos. Elas também podem simplesmente vender o corpo ali se for minimamente bonita, coisa que tá tranquilo. A sociedade brasileira principalmente já aceitou isso, já normalizou o job, principalmente as pessoas mais novas. E a mudança que vai ter, cara, no longo prazo aí, é que as gerações mais novas, por terem problemas aí de relacionamento, de não conseguir, talvez mude isso. Só que eu acho que não vai mudar muito, porque por causa das mães solteiras, cara. Eu fiz um vídeo falando sobre mãe solteira aí, mãe solteirismo, e, cara, é muita mãe solteira que tem. Então essas mães solteiras vão criar homens, e homens sem a criação de outros homens vão vir mais afeminados, em todos os sentidos aí que você imaginar. Então eles vão vir já afeminados e vão pensar que as mulheres são deusas, porque eles foram criados pela mãe. O pensamento das mulheres é um coletivismo ali absurdo de sempre preservar a própria espécie, né? Porque é bizarro como elas têm uma mente coletiva muito grande, parece até que é uma colmeia. Mas elas vão querer ser valorizadas pelos filhos, e os filhos vão aprender a valorizar mais as mães, e eles vão projetar a mãe nas outras mulheres. Então eles vão começar a ver as outras mulheres ali como a mãe deles, como santas. Então pode ser que dê um problema, mas eu acredito que com a falta de acesso às mulheres, aí, com a falta de muito contato com elas, pode ser que muda alguma coisa aí em relação ao poder delas no geral nos relacionamentos. Porque dentro das relações elas que mandam, porque elas são mais emocionais, os homens tendem a ceder mais por não querer abrir briga, evitar o conflito. Então eles acabam que cedem muito mais. E a geração Z é que pode mudar isso, geração Z para frente, porque está aprendendo a ficar sozinha e não tem muito acesso a relacionamentos. Então eles acabam que no longo prazo, quando tem um relacionamento hoje, eles veem que as mulheres não são as deusas, são muito problemáticas, seres complicados pra caramba. Então eles acabam que podem ser que desista, mas é uma coisa que a gente tem que ver no futuro. Não dá para tirar uma conclusão de que sim, que elas vão mandar 100% ou que não, porque as gerações próximas de homens aí vão ser salvas, principalmente com acesso à internet e esse tipo de conteúdo aqui, né? Porque tem muitos canais da Red aí que tem muitas e muitas visualizações, tanto que saiu aquela pesquisa lá da Globo, né, de discurso de ódio, que deu bilhões de visualizações nesse tipo de canal. Acho que foi quase 5 bilhões, eu não vou lembrar agora, mas é isso aí, cara. A sociedade, no geral, hoje já é dominada por elas. Elas só não têm muita noção desse poder ainda, porque se tivesse, estaria usando muito mais. Porque
se tivesse noção 100% de como que as coisas funcionam, estariam os homens no geral, os bobões aí estariam lascados, aqueles que não têm conhecimento nenhum, aqueles que vão de qualquer jeito nos relacionamentos, mas o fato é que está tudo alinhado para elas terem um poder absurdo. E eu acho que elas não vão aguentar, porque toda a época, toda a sociedade aí funcionou com o homem sendo o cabeça da sociedade. As relações sempre foram um homem que mandou em toda a sociedade, e quando a mulher entra numa sociedade como líder ali, a sociedade tende a ruir. E aí quando elas já entram como líder que agora na sociedade, pode ser que a nossa sociedade tenda a ruir, e depois são os homens que vão reconstruir. É igual com a galera fala, né? Quando acabar a luz ali por 2 dias, o feminismo acaba junto, igual lá no Rio Grande do Sul, quando deu aquela enchente lá, naquela época acabou o feminismo, eram os homens que estavam salvando a galera. Então, quando a sociedade ruir mesmo, elas voltam para o papel delas, porque elas têm a mente de preservação muito forte, elas não são propícias a risco igual os homens. Os homens tendem a assumir risco muito mais do que elas, muito mais facilmente, elas tendem a sempre buscar a proteção. Então, eu já vejo um domínio principalmente das mulheres aí no geral, mas o futuro nada não é garantido, cara. Pode ser que a geração Z mude tudo isso, ou pode ser que continue como está. A gente tem que esperar para ver e entender como que as coisas estão, ficar vendo esse tipo de vídeo aqui, mas não entrar na neura, não ficar preocupado, não ficar noiado também com o que vai acontecer com o mundo, porque a gente não tem controle sobre isso. A gente só pode ter controle sobre as nossas ações, sobre nossos pensamentos, nossos comportamentos ali em relação às coisas. Então, não adianta ficar preocupado se eles vão mandar, se não vão, se vai ser ruim para o homem, para a sociedade no geral. O fato é que elas mandam, que elas têm o poder ali, principalmente dentro dos relacionamentos, e isso se expande. Então, é ver como que a sociedade vai ficar, cara. Eu não consigo tirar uma conclusão sobre esse tema. É um tema que vai ficar em aberto, só porque o futuro é uma coisa que sempre vai estar em aberto. Então, espero que tenham gostado. Como eu falei no começo aí, deixem o tema que vocês querem, porque fica muito mais fácil para mim produzir mais vídeos aqui, mais vídeos longos. E então é isso, galera. Até o próximo vídeo da área de membros. Valeu!